Seja bem-vindo à aula de operadores matemáticos da linguagem Java. Na aula passada, nós aprendemos o que são operadores e como os operadores, junto com os operandos, formam as expressões que nós utilizamos na linguagem de programação. Nessa aula, vamos tratar dos operadores matemáticos de adição, subtração, multiplicação, divisão, o operador módulo, e os operadores que transformam um número em positivo, negativo e que incrementam e decrementam esse número. Estou utilizando a classe que foi construída na aula passada. E vocês já viram que o operador de soma, de atribuição, é utilizado desta maneira. 7 mais 3 igual a 10. Então, está aí. E o operador de multiplicação? Segue a mesma linha. E da mesma forma, nós podemos utilizar esses operadores para subtrair ou dividir os números. O operador de atribuição, aliás, o operador mais, ele também pode ser utilizado para concatenação de strings. Então, por exemplo, imagine que eu tenha duas strings, oi, programador Java, e eu quero concatenar essas duas strings. Eu posso utilizar esse operador mais. Então, está aí, ele apresentou a string concatenada. Ou nós somamos esses dois textos. Agora, nós também temos o operador módulo. O que é o operador módulo? É um operador que retorna o resto da divisão entre dois números. Por exemplo, qual é o resto da divisão de 7 por 3? O resto da divisão é 1. Então, está aí, 1. Nós também utilizamos esse operador para encontrar números que são pares ou ímpares, por exemplo. Então, número 4, dividindo ele infinitamente por 2, qual que vai ser o resto dessa divisão? 0. Então, sempre que eu dividir um número qualquer por 2, utilizando, na verdade, esse operador módulo, sempre que eu obtiver o valor 0, vai se tratar de um operando par. E se o resto da divisão for diferente de 0, vai se tratar de um operando ímpar. Nós temos ainda os operadores que declaram que um número é positivo ou que convertem um número para negativo. Vamos utilizar aqui esses operadores. Esses operadores são operadores unários, ou seja, são aplicados apenas a um operando. E no caso desse operador que declara um número positivo, basta colocar ele na frente do número e a única coisa que ele faz é deixar mais claro o sinal, ou seja, deixar mais claro que esse número se trata de um número positivo. E o operador menos? Ele indica a existência
de um número negativo. Mais ou menos. Na verdade, esse operador, ele muda o sinal do valor. Como assim? Na aula de matemática, você já deve ter ouvido falar que mais com menos dá menos e menos com menos dá mais. Então, por exemplo, se eu tiver aqui um número mais 3 e aplicar nessa expressão o sinal de menos, qual que vai ser o resultado? Mais com menos é menos, exatamente. E menos com menos? Menos com menos, ele vai modificar o sinal desse número. Então, aqui eu tenho um número menos 3, né? Ao aplicar esse operador esse operador negativo, ele vai mudar novamente o sinal, que antes era menos, passa a ser mais. Então, tá aí, mais 3. E, por fim, nós ainda temos aqui os operadores de incremento e decremento. Para que servem esses operadores? Esses operadores, eles adicionam mais 1 ao valor ao qual nós estamos aplicando esse valor. Então, eu tenho aqui uma variável x, e esse x vale 6. Agora, imagine que eu tenho uma outra variável aqui, y, que vale, na verdade, x incrementado. Então, eu vou colocar aqui mais x. O que esse operador faz? Na verdade, esse operador faz o seguinte. Isso aí é a tradução de x é igual a x mais 1. Então, quando eu executar essa operação, significa que eu estou executando exatamente essa operação. Ou seja, eu estou transformando o valor de x no valor antigo de x mais 1. Ou seja, o x também vai ser transformado. Quando ele chegar aqui nessa linha, o x vai passar a valer 6, e o x vai passar a valer 7, porque ele vai ser incrementado, e o valor 7 vai ser atribuído à variável y. Vamos ver isso aqui funcionando? Vamos colocar aqui a impressão das duas variáveis. X, e usar o nosso operador para concatenar aqui os valores, né? E y. Y igual a y. Então, aqui nós temos que os dois números valem 7. O que acontece? Eu posso utilizar o valor, esse operador mais, tanto antes do meu operando, como depois do meu operando. Antes do meu operando, nós chamamos isso aqui de pré-incremento. Mas eu posso colocar essa mesma operação aqui depois do meu operando. Colocar assim. Dessa outra forma, nós chamamos de pós-incremento. E o pós-incremento, ele significa o quê? Significa que, primeiro, nesse caso aqui, nessa operação, primeiro, ele vai atribuir o valor de x da forma como está para a variável y, e só na próxima linha é que ele vai efetuar o incremento. Então, nessa linha aqui de baixo, nessa linha 7, o valor de y vai ser igual a 6, e aqui nessa linha de baixo, ele vai efetuar aquela operação de x é igual a x mais 1. E aí, nesse ponto, o x vai valer 7.
Então, vamos ver aqui o resultado. Então, x vai valer 7 nessa linha. E o y vai valer 6, porque ele recebeu o valor de x antes da operação ser executada. Por isso é que é chamado de pós-incremento. O incremento é feito apenas na próxima linha, ou seja, após essa linha. E nós também temos o operador de decremento, que também existe o decremento, o pré-incremento, aliás, o pré-decremento e o pós-decremento. Então, o pré-decremento vai decrementar aquele valor antes, né, de efetuar qualquer operação, ou seja, nessa mesma linha. É o que aconteceu aqui. E também temos o pós-decremento, que efetua a subtração na linha posterior. Então, tá aí. Isso aqui é a mesma coisa que x é igual a x menos 1. Seria a mesma operação. Essa foi a nossa aula de operadores matemáticos da linguagem Java. Espero que você tenha gostado e vejo você na próxima aula. Até lá!